Vamos seguir agora para a segunda parte do nosso estudo, né? Que está muito interessante, né? Porque o que eu quero dizer para vocês? Que a gente tem que se conhecer, o que a gente é, tá? Nós somos seres humanos, mas ao mesmo tempo nós somos máquinas inteligentíssimas, tá? Só que a gente dá uma de burro sempre, né? A gente está sempre fazendo burrada, né? Lá para o sudeste do país, o pessoal fala que é muita caca que a gente faz. E é verdade, tá? Então, nós somos um sistema operacional preparado para rodar qualquer programa. Significa que o nosso cérebro está habilitado para executar qualquer tarefa que receber. Ele possui o poder de realizar, de processar qualquer informação que for implantada nele. Então, o que é que torna tudo isso aqui possível? É o processo, é o tripé. É um tripé, tá? É um tripé composto pelo processador que o criador implantou dentro de nós, a memória e os dados, né? O processador, ele é que faz a parte inteligente funcionar, né? A inteligência, tá? É o cara, vamos dizer assim, que faz com que as coisas aconteçam, né? Ele sabe o que fazer com os dados, mas os dados precisam de memória. Precisa de uma memória. Memória RAM, né? Existem 3 tipos de memória. Então, nós temos esses 3 tipos de memória, tá? Que é aquela memória rápida, né? O que você comeu ontem, por exemplo, talvez até você se lembre hoje. Hoje é dia 8 de dezembro, né? Mas se eu chegar para você daqui a dia 15 agora, um mês, uma semana depois, aí eu perguntar para você, irmão ou irmã, o que foi que você comeu no dia 8 de dezembro? Qual foi seu almoço? Dificilmente você vai lembrar. A não ser que para você hoje seja feriado, de repente fez uma comida requintada e tal, aí vai lembrar. Mas se for um dia qualquer, a memória não guarda essas coisas. Ela descarta. Não quer dizer que ela descarta que se alguém lembrar daquele dia e dizer, olha, no dia 8 a gente comeu aquele bacalhau assim, 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 assado, aí você vai lembrar, entende? Mas esse tipo de memória rápida, né? Não é o tipo de memória que vai ocupar espaço, entende? Talvez ela vá ser alocada para o sistema límbico, que é o sistema que trabalha com cores, sabores, lembranças, enfim. Isso é outro assunto, a gente não vai entrar aqui agora, tá bom? Então, só quero que vocês entendam que para a gente funcionar, a gente precisa desse tripé aqui, processador, memória e dados. Bom, essas 3 coisas funcionando, olha, por exemplo, memória, se não funcionar, Alzheimer. Processador, se não funcionar, demência, tá? E dados sem memória não existem, tá? Continuando. É aqui que entra o tio Bill. Tio Bill quem é? Aquele dono da Microsoft. A gente não pode ficar falando nomes aqui, que às vezes não, o vídeo pode ser deletado, tá? Mas vocês sabem quem é o tio Bill, né? É aqui que entra o tio Bill com a questão de enviar instruções para as nossas células através do RNA mensageiro, com o objetivo de instruir como o nosso DNA deve funcionar, operar e trabalhar. Então, a gente também não pode falar o nome, né? Vá, traço, sim, traço, na, né? Vá, tá bom? Então, tem muita gente aí falando aí que ela é a marca. Não é a marca, tá? Mas ela é um dos componentes que está preparando para que a gente fique à mercê, amortecidos, enfraquecidos na nossa resistência, tá bom? Então, quando ele cria esse DNA, é como se ele estivesse dizendo assim, Iarwa, tu não sabe de nada. O teu DNA
Não funciona. Eu vou ter que mandar uma informação lá para instruir o DNA para que ele possa trabalhar correto e assim enfrentar as doenças que entrarem no organismo. Então é assim que ele pensa. Mas o nosso DNA é perfeito. Quem faz a caca somos nós. Unha, pastel, coxinha, frituras, esquilho, sucrilho, arroz branco, pão branco, bolos, sabe, bombons, muito chocolate. Tá entendendo? Sorvetes, refrigerantes. Então isso tudo é que destrói a capacidade que o DNA tem de processar as coisas de modo adequado e nos defender. Somos nós, como eu falei lá atrás, os sabotadores. Nós fazemos sabotagem com a gente. Esse é o detalhe, tá bom? Então, continuando aqui o nosso estudo, né? Agora, quando a gente permite que o Criador guie os nossos passos e as nossas veredas, aí sim, ele destrava as nossas habilidades que a gente nem imagina que a gente tem, que a gente possui. E assim passamos a fazer coisas que nos deixam completamente impressionados, tá? Eu sou um exemplo disso e vou mostrar para vocês, tá? O nosso cérebro nos ensina, tá? Eu vou mostrar aqui uma coisa aqui para vocês que aconteceu na minha vida. Eu vou até puxar um pouquinho mais para cá para poder vocês acompanharem comigo. É ruim que a gente nunca sabe a posição correta aqui. Tá. Vou mostrar para vocês aqui uma faceta da minha vida. Essa criança aqui é minha filha, a primeira, tá? Esse aqui é o berço dela. Eu era muito pobrezinho, muito humilde na época, quando ela nasceu, tá? Nessa época existia essas latas de leite, né, de 10, 15 quilos, 20, não me lembro mais. E desculpem aí a música que está tocando, não sei se está dando para vocês escutarem, tá? Gente, esse berço eu ganhei o esqueleto dele. Eu ganhei o esqueleto dele para colocar minha filhinha, tá? Só o esqueleto, não tinha colchão, não tinha nada, tá? E isso um amigo que me deu, ele disse, olha, eu tenho um berço, tá lá no fundo do quintal, pegava sol, chuva, estava todo enferrujado. Aí eu digo, serve, não tinha onde colocar a criança para deitar. Vocês veem que aqui era uma casa alugada, ó, de madeira na época, né? Então era uma situação muito complicada nossa. E o que eu quero mostrar para vocês é que o Criador, ele nos habilita. Se vocês estão vendo aqui esse tecido aqui que eu fiz aqui, fui eu que fiz, irmãos. Não, não me perguntem como, nunca fiz isso na vida. A necessidade, tá? Deixa eu ver se eu aumento mais para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir. E agora? Como é que eu faço para descer? Espera aí. Eu acho que agora dá para ver um pouquinho melhor. Tá aí, ó. Vocês estão vendo essa trama aqui, ó? Fui eu que fiz, né? Eu fiz essa trama aqui. Comprei essa corda de estender roupa e fiz. Se vocês me perguntarem como é que eu fiz isso, sinceramente, irmãos, eu não sei dizer para vocês. Não faço ideia. Por isso que eu digo que a gente tem que ter uma profunda fé no Criador. Porque nós temos dentro de nós habilidades que nós não conhecemos. Irmãos, assim do fundo do meu coração, tá? Não tenho por que mentir para vocês. Se me pedirem para fazer isso aí de novo, eu não sei. Não sei nem para que lado vai. Eu não sei como é que eu fiz isso, mas eu fiz. Tá? Então é isso que eu quero. Vocês estão conseguindo entender aonde que eu quero chegar quando o Criador ele nos habilita, quando ele
sabe, ele implanta dentro de nós, quer dizer, já está dentro, tudo que existe no mundo está aqui dentro, tá? Nós temos aqui português, inglês, francês, espanhol, russo, chinês, está tudo aqui dentro. Se ele achar que deve destravar, destrave e a gente vai falar. Karateca, xixineca, tudo que for, né, francês, espanhol, está tudo aqui dentro da nossa cabeça, da nossa mente. Tudo está aqui dentro. Todas as capacidades. Tudo está aqui dentro, tá? Tá aí, ó. Esse é o exemplo, tá bom? Eu quis mostrar isso aí para vocês hoje, né? Então, eu vou mostrar para vocês que o Criador, ele destrava as coisas. Raval, Gênesis 4:4. Raval é Abel, tá? Ele desenvolveu dentro dele, do coração dele, o poder da gratidão. Tudo em nós é poder, não importa se é concreto ou se é abstrato. As coisas abstratas, o que são? Fé, autodomínio, saudade, inveja, tudo é abstrato, né? E tem as coisas que são concretas, né? Eu pegar nisso aqui é uma coisa concreta. Eu pego, eu toco, eu sei, eu sinto. Mas não quer dizer que as coisas que são abstratas, como essas aqui, não existam, né? Então, a primeira coisa que Raval fez foi uma oferta, um sacrifício, reconhecendo que o Criador merecia um agradecimento, né? Noé recebeu o poder da engenharia. Gente, como é que se faz uma arca? Por mais que o Criador diga, está aqui o plano arquitetônico. Como é que você faz uma arca? Você tem que ter um conhecimento arquitetônico. Você tem que ter conhecimentos de engenharia, noções espaciais, né? Tudo. Né? Não é assim, olha, tanto de frente por tanto de fundo. Não é bem assim. Ele recebeu o projeto, mas se o Criador não destravasse nele o arquiteto que estava guardado lá dentro, o engenheiro, o mestre de obra, ele não ia conseguir terminar o projeto, entendem? Não dá, gente, não dá. É a mesma coisa que chegar para mim e dizer, olha, eu quero que tu monte esse rádio aqui. Esse rádio aqui já é o rádio da fuga, né? Porque ele é a energia solar, tá? Aí a pessoa diz assim para mim, olha, tá aí o material, todos os transistores, diodos, resistores, enfim, tá tudo aí. Os integrados, tudo. Potenciômetro e tal, aí monta. Gente, eu tenho que ter conhecimento de eletrônica, de eletricidade para montar. Não é chegar aí e vai fazendo, não. Você tem que ter um conhecimento, entende? Então, o Criador destravou o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obra que havia em Nahar e seus filhos, Shem, Ham e Jafar, né? Tá bom? O poder de línguas, como eu acabei de falar para vocês, né? Nós temos todas as línguas dentro de nós. O Criador só basta destravar. Tipo quando você tem um programa que você precisa... O programa só vai funcionar se você colocar a senha, né? O código. Aí ele vai ficar funcional. Assim também as línguas, né? Em Pentecostes, diferente do que já começou a música horrível. Em Pentecostes, as línguas foram habilitadas para que a mensagem fosse pregada em cada país aonde eles fossem, na língua natal, entendeu? Não é que nem hoje, que os caras dançam e não sei o que, e tal, e falam em língua que ninguém entende, não sabe para quê. Não é assim. Quando o Criador ele destravou as línguas, tinha um propósito, tá? Não é assim não, sabe?
Não é assim não. Ele também destravou o poder da força e persistência. Iacov, né? Gênesis. Iacov é Jacó, né? Jacó lutou por uma noite inteira com o anjo. Das duas, uma. Ou o anjo ficou enfraquecido, ou Iacov ficou fortalecido para lutar com o anjo uma noite inteira e vencer ainda por cima, né? Então, o Criador habilitou ele para aquela luta, tá? Às vezes tem uns filmes aí que mostram, né, assim, que, por exemplo, a pessoa não sabe, né, o Kung Fu, sei lá, o Taekwondo, né? Aí vai lá e coloca um programa lá na mente da pessoa, né? Os filmes de hoje em dia tem isso, né? Aí a pessoa luta como se fosse um mestre, né? E não é. Mas o que é isso? É um programa, né? Então, nós somos um processador, entendeu? Que nós recebemos o programa para funcionar o que a gente quiser, né? Aí vamos seguindo aqui. Ele também deu o poder da sabedoria para Iadidiá. Vocês sabem quem é Iadidiá? Ou G de Dias, mal traduzido, né? Salomão. Salomão não. Shalomum. Shalomum, tá? Então, não, é Shalamar. Ok? Shalamar, em hebraico, tá? Ele deu o poder da sabedoria, todo mundo sabe disso, né? 2 Samuel 12, 24. Ele deu o poder do know-how para Batzalal, Êxodo 31, 1 a 6. Batzalal é Bezalel, né? Quem assistiu a novela da Record sabe que tinha um personagem lá chamado Bezalel, que era o ourive, o artífice, né? Para fazer as joias, né? Para fazer as coisas do tabernáculo, precisava ser uma pessoa especializada. Então o Criador habilitou Bezalel para que ele se tornasse o PH dessa área, né? Provavelmente, com toda certeza, foi ele que fez o candelabro, né, chamado menorá, enfim, né? Então, como é que uma pessoa simples que não sabe vai fazer, né? Então, o Criador habilitou. Com certeza vocês nunca ouviram falar esse estudo que eu estou mostrando para vocês. O que eu estou querendo dizer para todos vocês é que a gente tem poderes dentro de nós que nem a gente sabe, como foi o meu caso, quando eu me vi na necessidade de fazer o berço da minha filha, né? Eu fui fazendo, sei lá, como eu não sei. Se hoje precisar fazer de novo, só se o Criador me habilitar a fazer, que eu nunca fiz isso, né? Então, isso é a coisa mais incrível que eu já fiz muita coisa na vida. Mas essa, sinceramente, sei lá, foi um momento de desespero, né? E eu consegui fazer. Então é por isso que eu digo para você que diz assim, mas eu não sei, eu não tenho para onde ir, eu estou preocupado, eu estou triste, eu vou morrer, eu vou fazer. Não. O Criador vai cuidar de você. No momento certo, Ele abre uma porta. Tenha certeza disso. Tá? Isso se chama fé. Se eu não me engano, em hebraico é emuná. Ok? Então, o poder do know-how. O que é know-how? É uma palavra inglesa, né? Uma expressão inglesa que quer dizer saber como, né? Quer dizer, saber como fazer, tá bom? Podia ser know-how do. O poder da coragem e da atitude. Abraão recebeu esse poder, né? Coragem de sair da sua terra, atitude, ok? Itzhak, o poder da fé e do sacrifício. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, aí a gente começa a ver que as coisas não são bem assim como as pessoas ensinam pra gente, né? Eu tenho aqui o livro aqui da minha ex-religião, né? Meu livro de histórias bíblicas, né? Coloca aqui o Abraão pronto para sacrificar o filho, né? Mas aí coloca aqui como se fosse um menino, um rapazinho, né? E ele tinha 36 a 37 anos quando ele passou por essa experiência, tá?
Então ele tinha força suficiente para enfrentar um idoso de 137 anos, né? Então tanto o pai foi obediente como o filho disse, né? Faça-se. Então ele se também ofereceu, concordou, tá? Porque o pai não ia conseguir amarrar a mão e braço dele, pé, né? Se ele não quisesse, com 37 anos, forte, poderoso, não ia nunca, jamais, né? Então aqui Abraão era era uma personificação do Criador Yahweh, e Isaac, que é o nome dele, Isaac, né? Representando o nosso Salvador Yahushua. Olha só que coisa legal, né? Tá bom? Então, Isaac concordou. Isaac, né? Ele também deu o poder da administração para quem? Para Yahussaf, ou seja, José, né? José recebeu o poder, eu nem coloquei aqui Daniel também, né? Na verdade, Daniel, né? Que também foi outro que recebeu a capacidade de gerir, né? A administração de um reino, né? Tá? E também teve aquele tio de Esther, né? Hadasha, né? Tá? Então, tenho certeza que José e Arrossaf, ele não sabia nem para que lado ia esse negócio de... Ele ficou preso. Quantos anos ele ficou preso lá? Então, como é que ele sabia administrar? O Criador habilitou o programa na mente dele para que ele fosse capaz de gerir, né, o reino, porque ele estava abaixo apenas do Faraó, que é Faraó, tá? Temos também o poder do temor salutar, né? Por Raabe. Raabe quem é? Raabe, né? Aquela moça, né, que lá na cidade de Jericó, ela era da vida fácil e tudo mais, mas o que acontece? Tinha um temor salutar que nos envergonha, que era para nós termos, né? Muitos servos também no passado terem, né? E ela demonstrou esse temor salutar, e isso para ela foi imputado como justiça, como, sabe, e fé e tudo mais, né? E ela se tornou, inclusive, não sei se é avó, não estou lembrado agora, ou bisavó do rei Davi, só para se ter uma ideia, né? Do privilégio dela, né? O poder da direção para Davi. Você já pensou? Por mais que você seja fantástico, né, na hora de atirar uma pedra, né? Você está atirando no alvo em movimento, né? E ele pede assim, pai, né, na hora de lançar, orienta a minha aljava, né? Acho que é aljava o nome, né? A minha funda, né? E aí atirou certinho no meio dos olhos do gigante Golias, né? Então vejam, eu estou dando vários exemplos para vocês para mostrar que nós temos a capacidade, o Criador dá essa capacidade. Shamashum, por exemplo, Shamashum, quem era? Sansão. A gente acha estranho esses nomes porque ninguém ensinou para a gente, é a primeira vez, né? Então a gente acha estranho Sansão ser Shamashum, tá? Ele recebeu o poder da força, né? Pam, tá? O poder da cura, Ananiarro, ou Ananiá, né? Curou o apóstolo Shaul, né? Paulo, e quantas pessoas mais, né? O poder da ressurreição, né? Elisha, ou seja, Eliseu, né? Exerceu esse poder da ressurreição. Vejam só, que coisa, né? Se eu não me engano, até mesmo depois de morto, né? Um defunto, jogaram um defunto na cova onde ele estava, né? E o defunto, ao tocar nos ossos dele, reviveu. Coisa impressionante, né? É impressionante. No Éden foram lançadas, irmãos, a gente vai entrar aqui no novo nível do nosso estudo. No Éden foram lançadas as bases do nosso fracasso. E a mesma coisa está se desenhando em nossos dias. De novo seremos vítima do conhecimento errado. É o que está acontecendo, né? Tudo se repete. É aquela velha história de Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, né? Quais são os erros as mentiras, né? Coronga virtus, não dá para me falar de jeito diferente, tá?
Vocês entendem o que é o coronavírus, né? O efeito estufa, outra mentira. Invasão alienígena, outra mentira. Terra Globo, outra mentira. Governo mundial único, como única solução, outra mentira. Novo governo mundial, novo líder, outra mentira. Nova moeda digital, nova igreja única. Então isso aqui tudo são conceitos, né? Ah, o homem foi na lua, não sei o que e tal. Ai, ai. A gente tem que se acordar para tudo isso, irmãos. Eu tenho aqui esse estudo que rendeu quatro vídeos, tá? O que de verdade aconteceu no Éden? Infelizmente, 64 assistiram o primeiro vídeo. E aí, só 44 terminaram de assistir, sendo que aqui, menos 3. Aqui, mais 3. Tá? Mas no final das contas, 20 pessoas deixaram de assistir o resto, né? E esse vídeo traz tanta informação interessante pra gente, né? Eu oriento que vocês assistam esse estudo aí, que é muito interessante, tá? Então, esse estudo aí ele vai mostrar o que foi que aconteceu de verdade no Jardim do Éden, parte 1, 2, 3 e 4. É só digitar, compartilhem se gostarem, né? Embora Adão tenha sido o pai tanto de Caim quanto de Abel, isso é verdade. Ele foi pai dos dois, mas pode-se considerar Satã, ou seja, Satanás, como pai intelectual de Caim? É uma pergunta. A gente pode considerar Satã como pai intelectual de Caim? Sim, porque ele destravou em Eva a sua central de inteligência e implantou dados que corromperam o seu HD, ou seja, a pureza que ela tinha. Entenderam? Então foi nesse sentido que a Bíblia diz que muitos são filhos de Rachatã, né? De Chatã. Por quê? Porque é o DNA dele espiritual que está lá, né? Então eu vou trazer para vocês aqui esse assunto aqui, telegonia. O que é telegonia? Tele, de longe, gonia, gene, entendeu? Então, o que é a telegonia em si? Vou mostrar para vocês aqui o que é. Faltou essa informação lá nesses 4 vídeos e eu estou complementando agora. Isso aqui é de um site, né? Porque a pessoa pode dizer assim, mas tem que usar sites confiáveis. Bom, é o pior de todos, mas é confiável, é o politicamente correto, né? Globo.com, tá? Ciência e saúde. Então, uma pesquisa aqui diz que os filhos podem herdar características de ex-parceiros da mãe. Eu deixo que isso aqui vocês pesquisem, tá? Para vocês entenderem o que é telegonia, eu não vou entrar muito no assunto, tá? Fenômeno observado em moscas da espécie Telostylinus angusticolis, filhotes apresentaram características do primeiro parceiro sexual da mãe. Quer dizer, não precisou fecundar, mas o segundo que veio e fecundou, a mãe tinha, digamos assim, informações do DNA, porque ficou alguma coisa, entendeu? Da pessoa. Não é à toa que 2 Coríntios 11:3 diga, eu temo, dizendo o apóstolo Shaul, né? Temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há no nosso Salvador, tá? Então vocês vejam que existe uma relação, tá? Existe uma telegonia aí. Eu sugiro que vocês pesquisem tudo a respeito desse assunto. Quer dizer, já pensou? Você está com uma mulher, vai ter um filho com ela, mas ela teve 10 parceiros antes. Entenderam aí como é que é o negócio? É brabo? O conhecimento é poder, como a gente viu no início do estudo, né?
Mas só a sabedoria é liberdade. Aqui a gente termina o segundo vídeo. Vamos para o terceiro agora.